É uma noite de muita emoção. Não vai ser fácil falar. Mas há um lado dessa história que me pediram para contar. O lado da nossa família. Uma família imperfeita, mas que decidiu confiar em Deus. Então eu escrevi essa história e gostaria de ler para vocês. Um dia pode mudar a história. Um dia Deus disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Um dia Deus disse a você, pai: saia da tua cidade, do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu estou te mostrando, Curitiba. Aquele dia mudou a nossa história. Deixamos nossa família, amigos, escola, igreja e viemos para o desconhecido, sem saber o que nos aguardava. Mal sabíamos que seríamos tão bem acolhidos, que ganharíamos uma família aqui com avós, vós, tios, primos, irmãos, pessoas que abririam suas casas e seus corações para nós. Um dia, Davi olhou para o local onde morava, seu palácio, com toda a sua beleza. Em seguida, olhou para a Arca da Aliança, representando a presença de Deus, e viu que ela ficava numa simples tenda. O desejo do seu coração foi dar a Deus um lugar digno da sua presença, mesmo sabendo que não seria possível um lugar de tamanha grandeza. Um dia, pai, você olhou para o terreno dessa igreja, quando só havia o ginásio, e você soube que precisaria crescer, que aquele local não seria grande o suficiente para tudo que Deus faria. Mas você também olhou e disse que não poderia ser só um puxadinho. Precisava ser um lugar digno da presença de Deus, mesmo sabendo que não seria possível um lugar de tamanha grandeza. Havia no seu coração o mesmo sentimento de Davi. Você não poderia morar numa casa confortável e decorada com amor e fazer para Deus um simples puxadinho. Esse dia mudou a história dessa igreja. Um dia Deus disse a Davi que ele não poderia construir o templo. Esse privilégio seria do seu filho, a quem o Senhor daria sabedoria para essa tarefa. Chegado o momento de passar o bastão a Salomão, Davi disse: e agora, por causa de minha alegria, com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção. Um dia, pai, Deus olhou para o seu desejo de construir a casa dele e te concedeu esse privilégio e essa responsabilidade. Como Davi, você entregou os seus recursos. E os seus bens, para que hoje estivéssemos aqui. Entregou carro, apartamento, ofertas mensais e as economias de uma vida inteira para aposentadoria. Mas não foi só você. Foi toda a nossa amada PIB de Curitiba, que entregou seus próprios recursos com amor para ver a casa de Deus sendo levantada. Nesse templo há a chupeta de uma criança, entregue como uma oferta de sacrifício a Deus, porque era o seu bem mais precioso. Nesse templo há o único paletó de um senhor, entregue como um sacrifício a Deus. Há carros de alguns membros, ao trabalho de infinitas cantinas realizadas, há anéis e brincos, ao desprendimento e o sacrifício de cada um que entendeu que essa não era uma simples construção. Era o lugar de culto a Deus. Um lugar que, ainda sendo essa uma tarefa impossível, deveria se mostrar digno da grandeza do nosso Pai. O templo ficou pronto e esse dia mudou a história dessa igreja.
Um dia Deus viu em Moisés um líder espiritual, a quem muito amou e protegeu, porque era fiel e temente ao Senhor. Ele levou o povo até a terra prometida, mas Deus levantou Josué para continuar o trabalho e desfrutar da terra. Um dia Deus viu em você, pai, um líder espiritual, fiel e temente a Ele. E por isso, em todas as dificuldades, o Senhor esteve ao seu lado, o protegendo e o abençoando. Mas depois de toda a construção terminada e a visão espiritual estabelecida para essa querida igreja, Deus lhe pediu que entregasse a presidência e levantou Josué Michel para continuar esse lindo trabalho. Esse dia está mudando a nossa história. Um dia Deus viu em Daniel alguém que não negociava os valores do alto, alguém que tinha um compromisso de oração e de integridade. Um dia Deus viu um adolescente que o buscava intensamente. Passava horas e horas tocando violão na garagem, orando e adorando a Deus de madrugada. Viu um adolescente que não negociava os valores do alto, que não tinha medo de se posicionar, mesmo quando sofria a pressão ao seu redor. Esses dias na garagem mudaram a sua história. Um dia Deus viu em Paulo alguém para quem o viver era Cristo. Um pregador ousado, alguém que transpirava amor e compromisso com a mensagem do Evangelho. Um dia Deus viu um jovem que não se conformava em simplesmente ir comer um lanche após o culto, mas que entrava nas cozinhas dos restaurantes, falava do amor de Jesus, fazia apelo e gerava transformação. Esse jovem se transformou num pregador ousado, cheio de unção de Deus, alguém que transpira amor e compromisso pela mensagem do Evangelho. Esses dias de ousada juventude mudaram a sua história. Um dia, Jesus voltou à cidade onde havia crescido, Nazaré. Ali todos se impressionaram com suas palavras, mas logo em seguida disseram: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Aquele menino que víamos correndo pelas ruas, brincando, pulando? Não pode haver nada de especial nele, conhecemos sua história. Um dia essa igreja te viu correr pelos corredores, jogar bola, quebrar algumas vidraças. Te viu como um menino alto e magro que gostava de esportes e comia pizza de milho na cantina. Um menino que cresceu com tantos outros dessa igreja, que ia nas casas, que participava dos retiros, dos aniversários, das EBFs. Mas essa igreja, ao contrário da história de Jesus em Nazaré, te amou. Essa igreja tem recebido suas palavras e a sua direção dentro dos ministérios que Deus te deu até aqui. Porque vê em você um coração submisso ao coração de Deus. Vem a unção dele sobre a sua vida e a sua paixão pelas almas. O amor dessa igreja nos trouxe a esse ponto da história, o momento da sucessão. Pai, obrigada, porque todo o tempo que esteve como presidente dessa nossa amada igreja, você não apenas pregou a palavra de Deus, mas viveu a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. A minha mãe, em memória, agradeço sua fé, sua ousadia, a coragem que tinha de colocar a igreja todos os domingos de joelho, o amor tão grande em seu peito, que transbordava em um lindo trabalho social. Uma mulher que não pregava no púlpito, mas que sua vida era a própria pregação. Michel, obrigada, porque não só agora, mas todos os anos que virão como pastor, presidente dessa amada igreja, você não apenas irá pregar a palavra de Deus, mas irá vivê-la com intensidade, porque isso está impregnado em seu ser.
a nossa igreja, a nossa amada família, uma extensão da nossa casa. Obrigada pelo amor que sempre recebemos, pelas orações em tempos de dificuldade, mas principalmente por terem aceito em todos esses anos o desafio de não apenas ouvir a palavra de Deus, mas de estudá-la e vivê-la todos os dias de suas vidas. Um dia pode mudar a história, mas a verdade é que nunca foi apenas um dia, porque todo e cada dia vivido com Deus muda a nossa história. Michel, continuaríamos a escrever todos juntos a história da nossa querida PIB de Curitiba, dia após dia, mudando a história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, apresentando ao mundo o dono da história, Jesus Cristo. Obrigada. Uau, meio difícil, né? E eles sempre me colocam para falar nesses momentos que fazem a igreja chorar e eu ainda mais. Então, deixa eu te dar um abraço. Me coube então um pedacinho de chamar aqui o pastor Michel, mas também eu quero antes chamar todos os conselhos dessa igreja. Chamar os conselhos ministerial, pastoral, executivo. Venham aqui na frente, aqui assim, ó, aqui na frente, aqui, ó. Os pastores aí, para que a gente possa fazer o ato solene. O conselho fiscal também. Os conselhos dessa igreja, amada igreja, para que nós possamos então fazer o ato solene da assinatura de posse do nosso querido pastor Michel. Quando o pastor Jeremias pregava e a câmera mostrou os teus 2 filhos, eu lembrei de vocês dois, que praticamente têm a mesma idade. Quantos anos vocês tinham quando chegaram aqui? Quantos eles têm? Quase. Eu olhei com as crianças e falei, tá ali, ó. Sem dúvida nenhuma essa igreja se alegra com todo o tempo do nosso querido pastor Pascoal, que fez obras tremendas, mas agora um novo tempo com você, querido, um tempo de esticar as cordas, esticar as tendas, alargar as tendas e alcançar ainda mais pessoas, arrancando do inferno, como você e nós já falamos, enfiar o pé na porta do inferno e saquear as almas que lá estão. E vamos trabalhar para isso. Essa igreja vai trabalhar para isso. Vem para cá. O pessoal está se movimentando. Vem um pouquinho mais para cá, porque acho que eles não estão cabendo ali. Vem mais para cá. Então, convido então a vir para frente todo esse momento especial. Pastor Michel Ferreira Piragini vai assinar o termo de posse, assumindo a partir de então a presidência e a titularidade da primeira igreja batista de Curitiba. Está ali um ato solene que todos nós vamos aí presenciar. Somos parte disso, fazemos parte dessa história. E agora eu vou convidar o pastor Pascoal para fazer a oração.
Já estava até perdendo o microfone aqui, tudo. Uau, que coisa linda. Meu coração está explodindo. Eu separei só um texto da palavra de Deus para ler antes da gente orar. Eu queria escrever como a Kelly, mas não consigo. Palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Queria orar por você, se você pudesse se ajoelhar, se a Silvana pudesse também se ajoelhar, porque você tem que andar junto com ela, com ele e ele com você. E vou pedir para toda a igreja que está aqui estender sua mão para cá, porque essa oração não é minha, é nossa, eu só represento vocês. Esse papel dá o poder legal, mas essa mão estendida, essa oração que vocês fazem, dá o poder de graça, de misericórdia que essa instituição busca e quer viver cada dia. Querido Senhor, Tu sabes da profunda alegria do meu coração de ver meu filho, minha nora, de joelhos na Tua presença, assumindo a Tua noiva, que é a igreja, como aquele amigo do noivo das Escrituras, porque o noivo é Jesus, que cuida, que prepara, que vê detalhes, para que essa noiva possa ser apresentada ao seu noivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, ataviada, linda, bonita, para a glória eterna, que Ele mesmo preparou. E nessa hora eu quero te pedir unção do alto. Ó Pai, como Eliseu pediu, que queria receber porção dobrada do Teu Espírito, eu quero ser mais ousado do que ele. Eu quero te pedir uma unção triplicada, quadruplicada, multiplicada, cheia de graça, de misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, que a palavra que for anunciada aqui desse púlpito seja confirmada pelos sinais, prodígios e milagres do Teu poder, porque essa igreja é Tua e a glória é Tua. E nós queremos trabalhar para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa hora eu te peço, não dá apenas o poder humano à instituição, mas dá, Senhor, uma autoridade espiritual. Dá, Senhor, uma visão ampliada. Dá uma coragem, como a gente ouviu aqui, para enfrentar desafios novos. Dá, Senhor, coisas novas. Dá coisas novas, porque esse tempo precisa de coisas novas, e que elas aconteçam em paz e harmonia no meio do Teu povo, e que essa seja a família que tem lugar para uma criança que roda no meio do culto, e tem lugar para o idoso que se sente acolhido e amado, e que em todo tempo, como família de Deus, possamos revelar a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te pedir, Senhor, para que Tu aumentes a influência, para que o Evangelho tenha voz nessa cidade,
nesse estado e nesse país. Não uma voz política, porque, Senhor, Tu não nos chamastes para sermos políticos, mas Tu nos chamaste para sermos profetas, uma consciência da sociedade, e que de uma maneira profética, falando o que é verdade, o que é justo, o que é honesto, o que é santo, o que é verdadeiro, o que é ético, toda essa nação seja abençoada. Dá, Senhor, graça, dá, Senhor, sabedoria, abunda em sabedoria, Senhor, dá moderação, como está aqui nesse texto, que o Senhor esteja dando a cada dia essa sabedoria com mansidão e moderação. Que o Senhor abençoe e guarde esses teus filhos e toda a igreja. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. É difícil falar, né? Mas eu quero primeiro honrar meu pai. E te amo. Você é uma inspiração, sempre foi, para a minha vida e para o meu ministério. É um privilégio ser teu filho. Eu tenho muito orgulho de você. Você me ensinou muitas coisas, pai. Você me ensinou coisas de pai e filho. A gente normalmente era os últimos a sair da igreja. E você me ensinou a dirigir no pátio vazio com a luz apagada. Todo mundo ia embora e eu aprendi a dirigir com você. Aprendi as tradições da nossa família. Uma boa família italiana, você me ensinou a fazer macarrão, a tirar a acidez do molho e a torcer pelo Palmeiras. Talvez alguns não gostem disso, mas você me ensinou valores que mudaram a minha vida. Quando eu era pequeno, você colocava um prato, o teu prato do lado do meu, e eu tinha que comer do teu prato e você comia do meu, porque você queria me ensinar a dividir, a ter um coração altruísta. Eu cresci ouvindo você dizer que as pessoas são mais importantes que as coisas, e eu acredito nisso, pai. Você me ensinou a argumentar. Quando a gente tinha ideias diferentes, você fala, defende a tua ideia. E era difícil ganhar dele na discussão. Me ensinou a ser persistente. Me ensinou tantas coisas. O valor do trabalho, quando eu entrei na adolescência. Você vai trabalhar, e eu não queria. Mas quando você terminar a faculdade, você já começou, antes você vai ser chefe dos seus amigos. E eu saía na escola, ia trabalhar. E eu louvo a Deus pela tua vida, pelo que você me ensinou. Mas o mais importante, pai, eu estava lendo a Shema esses dias, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Você inculcou a palavra do Senhor na minha cabeça. Quando eu aprendi a ler, o presente que eu ganhei foi uma Bíblia na linguagem de hoje. Abriu no livro de Marcos. Nós vamos ler 2 capítulos por dia, a sua meta. E eu não parei mais desde aquele dia. Obrigado, pai, porque em volta da cama você nos permitia, crianças, consultar ao Senhor junto com você. E as respostas vinham. Deus falava na palavra, Deus falava através de sonhos, Deus usava pessoas, Deus fazia sinais. E eu cresci crendo que Deus se revela. Ele fala ainda hoje. Ele fala com a gente. E sabe, eu estava orando por você, pai. Eu queria te dar um presente. Eu pedi para Deus falar para mim o que eu devia te dar. Eu estava dando no shopping assim, e Deus falou comigo que era para eu te dar um relógio. Eu quero que você abra daqui a pouco, segura aqui.
Mas eu quero te explicar o que esse relógio significa e o que eu entendi da parte do Senhor. Isso. Pai, olha aqui. Não acabou. Não acabou. Deus mandou eu te dar esse relógio. Você não precisava sair daqui. Ninguém queria isso, nem eu. Mas porque você foi obediente ao Senhor, Ele estabeleceu um novo tempo sobre a sua vida. Quando eu orava por você, eu vi aqueles aviões antigos. Você está meio velhinho. E aquele avião antigo, branquinho, bonito, parava no alto de uma montanha. E quando eu olhei para baixo, eu vi águas sendo derramadas e um jardim lindo lá embaixo. Deus vai te fazer voar mais alto, Pai. Um tempo novo virá sobre a sua vida. Deus te levantará como voz profética nessa nação, com ainda mais influência. Você vai mentorear líderes que vão abalar as estruturas desta nação. Deus vai te permitir produzir materiais que vão impactar a igreja no Brasil. Deus vai te colocar em lugares estratégicos e usar a sua vida para o louvor da sua glória nesse tempo. Não acabou. Não acabou. Deus tem mais para você. Quando você colocar esse relógio, pode abrir. Por favor. Mostra ali, ó, que deu isso. Eu quero que você, quando olhar para esse relógio, lembre dessa palavra e creia pela fé. Não acabou. Deus tem mais para você. Eu te amo. Essa igreja te ama. Você é uma bênção e nós queremos honrar. 35 anos. Eu vi. Você gastou tua vida, pai. Você e a mãe. Vocês gastaram sua vida no melhor lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A esta igreja quero agradecer. Nós ganhamos uma família. Chegamos aqui, fomos hospedados na casa do Sofonias e da Janetia. Eu era criança. Meus avós, meus tios ficaram em São Paulo, mas eu ganhei um vô Sofo e a avó Janetia. Primos, tios. Estou vendo eles aí. Mas não só essa família. A tia Judite também chamava de vó. Vinha com as chaves, né? Trazia pacote de sonho de valsa pra gente. E eu podia falar de tantos, eu não vou ser injusto, que nos abraçaram e nos amaram nos momentos mais difíceis da nossa família, de doença, de dor, de enfrentamento. Vocês cuidaram da gente, cuidaram da minha mãe, deram tratamento, remédio, levaram para viajar, para cuidar. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por nós. Essa igreja é minha família. Eu amo essa igreja. Eu me converti nessa igreja. Eu fui batizado nessa igreja. Eu fui chamado no ministério dessa igreja. Aqui fiz meus melhores amigos. Aqui eu conheci minha esposa. Eu casei. Apresentei meus filhos. Fui ordenado ao ministério. E hoje tenho o privilégio de me tornar pastor da minha igreja. A igreja que eu amo. No meio dessa família linda que são vocês. Muito obrigado. Quero agradecer o carinho de todos. Amo muito vocês. Quero deixar uma última palavra. Não vou pregar, prometo.
Eu pedi hoje tanto a Deus que falasse comigo e que deixasse um texto. E Deus me deu um texto. Foi a oração de Salomão, a consagração do templo. 2 Crônicas 6 diz: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca fizeste, com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Versículo 40. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. 3 direcionamentos para Deus nesse tempo que eu entendi enquanto eu orava. Primeiro, a oração de Salomão foi uma oração de consagração. Houve um preparo, houve todo um zelo pelas coisas do Senhor, pelo tempo consagrado. É tempo de nos consagrarmos. É tempo de nos consagrarmos. Quando eu estava estudando esse tema e tenho pregado a liderança sobre consagração, gosto quando Josué está para atravessar o rio e entrar na terra prometida, e ele disse: consagrem-se, santifiquem-se, amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Consagrem-se, santifiquem-se, amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Eu fui tentar entender o que isso representava na prática. Consagrar significava tomar banho e trocar de roupa. No deserto eles só faziam isso quando se preparavam para grandes festas, grandes celebrações. Esses dias a Nininha está aqui, eu marquei de sair com ela. Quando eu cheguei em casa, ela estava toda arrumada com o perfume da mamãe me esperando. Vamos para o nosso encontro, papai. Eu falei: vamos. Entrei no carro, falei: filha, aonde você quer? Escolhe o melhor lugar. Ela disse: vamos no McDonald's. Eu falei: tá mais fácil agradar você do que a mamãe. Depois de conversar, depois de comer juntos, nós fomos tomar sorvete junto. Eu levei ela no lugar, uma sobremesa linda, tinha Nutella, tinha tudo que você pode imaginar que estraga a gente, tinha lá. Quando chegou a sobremesa, a Nina olhou para mim e falou: papai, a mamãe vai ficar com ciúmes. Eu falei: não conta para ela que eu nunca trouxe ela nesse lugar. Sabe, eu creio que consagrar é trocar de roupa e tomar banho e se preparar para Deus nos levar para as delícias que só Ele pode nos dar. Que o Pai nos pegue na mão nesse tempo. É Ele que nos faz cruzar o rio, é Ele que nos leva à terra prometida. Sem Deus nada podemos fazer. Eu quero convocar a igreja a orar, a jejuar por esse novo tempo, para que possamos experimentar as maravilhas de Deus. Quantos creem nisso? Amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Segundo, a oração de Salomão era uma oração de exaltação. Ele exalta o nome do Senhor, ele engrandece a Deus. E hoje eu vim fazer isso com vocês. Ele tem nos sustentado. Essa igreja é centenária. Começou na casa de um sapateiro e se tornou uma igreja de milhares, porque Deus é grande, Ele é poderoso. Que possamos exaltar. Quantos vieram exaltar o nome do Senhor? Terceira orientação, e vou terminar com ela. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos
as orações que são feitas neste lugar. Enquanto eu preparava, eu lembrei de algumas orações. Não teve como, enquanto eu li esse texto, eu não lembrar da minha mãe. Ela estaria tão feliz hoje aqui. A minha mãe era líder do ministério de oração e ela orava de joelhos. E eu vi muitas orações da minha mãe se cumprindo. Ela orava para fechar o bingo aqui do lado. Deus fechou os bingos do estado. Deus é tremendo. Mas a minha mãe orava pelo terreno aqui do lado, que era o bingo, e que vai ser nosso em nome de Jesus. Eu quero que vocês orem, se consagrem. As orações feitas nesse lugar serão ouvidas hoje em nome de Jesus. Nas próximas semanas nós vamos entrar naquele lugar. Estamos negociando um aluguel e eu quero pedir que vocês orem, porque nas próximas semanas nós vamos entrar lá e Deus vai nos dar esse lugar em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu quero que você ore. A minha mãe orava por mais de alguma coisa. Eu quero aproveitar a presença das autoridades aqui. Ela tinha um sonho de ter uma torre de oração aqui, mas por uma série de questões técnicas não tem como fazer uma torre nesse lugar. E enquanto orava nesse sentido, na reunião com os pastores, nós entendemos que já existe uma torre nessa cidade, a antiga torre da Telepar, que hoje é um ponto turístico. Aquele é o farol de oração que nós, a igreja, não apenas a PIB, mas as igrejas na cidade, querem consagrar ao Senhor. A oração da minha mãe vai ser ouvida. Eu queria pedir ajuda. O governador está aqui, vice-prefeito. Arranje um horário para a gente lá. Pode ser de madrugada, de manhã, a igreja vai estar orando a hora que vocês falarem. Nós queremos, como um ato simbólico, profético, no alto deste lugar, declarar que Deus vai abençoar Curitiba, que Deus vai abençoar esse estado. E saibam disso, se vocês deixarem, nós vamos orar, a criminalidade vai cair, essa terra vai crescer, nós iremos prosperar, porque o nosso Deus é poderoso. Deixem-nos orar no alto da torre dessa cidade, que a oração da minha mãe seja ouvida nestes dias. Deus lembrou aqui. Eu queria honrar a minha mãe, me deixa honrar, deixa essa igreja honrar. Quantos concordam com isso? Quando ele termina a oração, Deus responde. Eu queria terminar orando. Deus responde manifestando a sua glória. A nuvem, a Shekinah de Deus, ela enche o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar porque a presença de Deus era real naquele lugar. Hoje eu queria, como a minha mãe ensinou, colocar todo mundo de joelho, chamar minha esposa, meus filhos aqui do lado, e nós vamos orar. Eu quero clamar: Deus, manifesta a tua glória. Deus, manifesta a tua glória. E eu creio, Shekinah, glória manifesta, presença revelada do Senhor virá. Quantos creem nisso? Se você pode, se ajoelhe comigo. Eu queria orar junto com você. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Estamos de joelhos prostrados, pedindo hoje, Pai, que o Senhor atenda o nosso clamor, que o Senhor escute as orações feitas neste lugar. Nós queremos clamar, Deus,
exaltar o teu nome, bendizer o Senhor até que chegamos, porque o Senhor nos sustentou. Queremos bendizer ao Senhor. Obrigado, Pai. Queremos nos consagrar, trocar de roupa e tomar banho, orar e jejuar. Pedimos, Pai, nos dá esse terreno do lado em nome de Jesus. Pai, nos dá esse farol de oração nesta cidade. Comece algo novo entre nós. Manifesta a tua glória. Eu quero clamar Shekinah, glória manifesta, presença do Senhor. Vem como nuvem nesta casa hoje. E que todos saibam, Deus existe. Ele é poderoso. Que os teus sinais, que a tua glória seja vista nessa casa como uma fumaça visível. Que as pessoas saibam, Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é o nosso Deus. Manifesta a tua presença santa. Vem deste lugar, Senhor. É assim que nós oramos, exaltando o teu santo nome, Pai. Faz assim. Te agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos, por podermos servir ao Senhor. É um privilégio servir ao Senhor, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.